Obrigado, queridos, vocês são uma bênção. Deus abençoe. Meus irmãos, graça e paz, boa noite. Igreja do Senhor, bem presente nesta casa. Eu quero, essa noite, fazer menção de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 15. Enquanto o texto é projetado, expresso minha satisfação e a alegria do meu coração em conhecer pessoas que estão nos dando alegria de estar presente. E digo, seguramente, sua presença para nós é um presente de Deus. Que bom que você está aqui. Espero que tenha sido muito bem recebido. Se não, nos dê a oportunidade de corrigirmos isso. Como igreja, estamos o tempo todo nos esforçando para podermos ser coerentes quanto àquilo que as pessoas entendem em relação à igreja. De uma forma muito gentil, se você chegou um pouquinho antes do começo do culto, você viu que tem uma mesa do amor ali, do acolhimento, que vem acompanhada de um bom momento, onde carinhosamente um grupo muito especial serve já na chegada um cafezinho muito gostoso. Tomei o café, tomei o chá e vi outras pessoas fazerem isso. Nós queremos muito, como igreja mesmo, ter a alegria de sempre receber pessoas tão importantes quanto vocês. Aqueles que são da casa só são porque sabem que nós nos esforçamos. Mas aqueles que ainda não, quero que entendam que a presença de vocês é um presente de Deus. E Deus nos ajuntou aqui com um propósito muito bem estabelecido. E eu sinceramente espero que você entenda no seu coração a causa, a razão, o motivo e a circunstância. O texto diz assim: disse Deus ainda mais a Moisés. Olha que interessante, Deus disse. Sabe por que Deus disse? Porque Deus fala. Só por isso Deus disse. Deus disse? Deus disse porque Deus fala. O que Deus disse a Moisés? Assim você dirá aos filhos de quem? De quem? Aos filhos de Israel. Porque Deus disse, e quando disse, assim você dirá aos filhos de Israel. Porque para cada grupo específico de pessoas, Deus fala de uma maneira muito específica. Então assim você dirá para o meu povo. Quando Deus fala com o seu povo, Deus fala de uma forma muito específica com o seu povo. Quando Deus disse a Moisés, assim dirá para Faraó, Deus diz de forma específica, apresentando-se como ele denominou de o eu sou. Mas Deus está falando com Israel e está falando, olha o que eu vou falar, de uma forma codificada. Você sabia que Deus codifica a sua forma para que indivíduos específicos entendam que Deus está falando com eles? Exemplo, dentre tanto cantado e falado essa noite, em momentos específicos, no meio das falas e canções, Deus ministrou ao seu coração, num ambiente coletivo, falando de forma muito particular. Como?
codificando e conectando uma mensagem, um trecho, uma fala, uma frase que só Ele e você sabe. Por isso Deus disse, e não só disse, mas quando disse, falou de forma muito específica. Porque esse recado que nós ainda não terminamos de ler, se fosse invertido e mandado para Faraó, Faraó não iria entender. Então Deus disse, e está dizendo para o povo de Israel o seguinte: o Senhor, o Deus dos seus pais. Diga comigo: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês, e este é o meu nome eternamente. Está ecoando lá no céu. Hoje, antes, hoje, eternamente é depois. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu disse, Deus fala e fala de uma forma codificada. Então, para quem Deus está mandando o recado, o dizer, a fala, está entendendo tudo, porque sabe a história de quem é, ou melhor, de quem foi Abraão, de quem foi Isaque e de quem foi Jacó. No meio de um ambiente onde havia milhares de deuses, a única forma de saber quem era o Deus a quem estava falando, Deus pega por referência 3 indivíduos muito conhecidos no meio daquele povo. Então, quando fala o Deus de Abraão, ele sabe quem é esse Deus. Quando fala o Deus de Isaque, eles agora têm um pouco mais de certeza. Mas quando fala o Deus de Jacó, plena convicção de que eu sei quem está falando comigo. Deus adota, aqui nessa ocasião, para identificação, um sobrenome. Porque o que especifica indivíduo não é o nome. Exemplo, Edson. Nós temos alguns aqui essa noite, mas quais deles? Temos o Klug, temos o Lima, e com certeza temos outros Edsons. Alexia, tive a alegria de conhecer a segunda aqui nessa noite. Sim, tem uma aqui sentada na frente. Eu falei para ela, falou: olha, teu nome não é tão incomum assim. Não, pastor, eu falei: não, tem mais uma lá. Então, qual delas, se falamos apenas o nome? Deus adota na ocasião um sobrenome, porque só Deus não seria suficiente para a sua identificação. Embora esse Deus aqui, o único, com D maiúsculo, todos os outros, cópias muito baratas, falsas, D minúsculo, mas ele pega 3 indivíduos e codifica uma mensagem para o povo saber que é ele que está falando. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Este será o meu nome perpetuamente ou eternamente. Olha só. E assim sereis lembrado. Agora, nessa geração, depois na próxima, e depois ainda na próxima, e no ano de 2025, no dia 3 de agosto, lá na MFA da cidade de Balneário Pissarras, ainda esse nome estará ecoando: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Por quê, pastor? Deus pega a história dele e funde com a história de um indivíduo. Então é o Abraão de Deus, o Isaac de Deus, o Jacó de Deus, e é o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Eu acho que vale assim prezar ao pesar o nome que nós carregamos e nos perguntar: será que Deus diria o Deus do Salésio? Será que Deus diria o Deus do Gustavo? Será que Deus diria o Deus do Everton? Porque há uma aproximação e uma fusão entre dois indivíduos. Alguém a quem foi Abraão, Isaac e Jacó, e alguém a quem é Deus. Não é essa a direção da conclusão, mas vale a pergunta. Será que Deus se apresentaria como teu Deus por onde você anda? As coisas que você fala, os negócios que você faz. Será que Deus pegaria o teu nome e colocaria com o dele? Será que Deus poderia pegar teu nome e usar de sobrenome para muita gente? Para alcançar pessoas, para tocar pessoas, para transformar pessoas? Será que Deus poderia pegar o teu nome e falar: não, mas eu sou, como lá no Novo Testamento, quando alguém vai ali, diz a Bíblia, expulsar um demônio, o demônio não sai. O demônio ainda pergunta: quem que é você? Aí ele fala: fulano, não conheço. Sai em nome do Deus de Paulo. O demônio diz assim: Deus de Paulo, e Paulo eu conheço, mas você vai tomar um pau porque eu não sei quem é. É bíblico as pessoas nos odiarem por causa de Cristo. É bíblico. Olha o que eu vou falar. É bíblico as pessoas nos odiarem por causa de Cristo. Mas é antibíblico as pessoas odiarem a Cristo por causa de nós. Que? Crente? Assim? Deus está usando o testemunho desses três para resgatar Moisés. 40 anos de deserto, isolamento, afastado do propósito, porque no processo da execução, Moisés falha em matar um egípcio e se esconde, foge, se acovarda, se afasta, se isola. Deus vai pegar o testemunho de 3 indivíduos para resgatar Moisés. Teu testemunho atrai ou retrai? Traz ou afasta? Moisés, eu sei que você está desviado. Moisés, eu sei que você está fora. Já se passaram tanto tempo, ali ele tinha 80. Se passaram tanto tempo, Moisés. Ele diz: Deus, eu sou um homem de uma fala dura. Ele tinha desaprendido, ele tinha esquecido a dialética, a fala, a forma.
Quando ele diz um homem de fala dura, é porque ele tinha perdido a habilidade de falar, porque ele não precisava mais verbalmente se comunicar, porque ele estava conectado a um tipo de trabalho que não exigia a verbalidade. Ele diz: Moisés, eu sou o Deus de Abraão. Oh, meu Deus. Quando ele faciona no coração de Abraão, irmão, o testemunho de Abraão vem como uma revelação para Moisés. Um homem que foi alcançado por Deus aos 70 anos de idade, que ouviu também e saiu porque recebeu uma palavra. Abraão, sai. E Abraão saiu. Abraão vai. E Abraão foi. Abraão deixa. E Abraão deixou. Eu sou o Deus de Abraão, o homem perfeito, santo, íntegro, que quando eu falo de noite, levanta de madrugada para me obedecer. Quando eu peço aquilo que é impedível, que não pode ser entregado, que era seu filho mais amado, Abraão não hesita, ele entrega. Eu sou o Deus de pessoas assim. Alguém a quem depois ganha o título de pai da fé. Você consegue entender o nível de padrão que Deus está trazendo para a situação? Por maior que seja, parece impossível ser alguém como foi Abraão. Então ele diz: eu também sou o Deus de Isaac. Deus vai visitar com poder e autoridade. Pastor Edson, pastora Sandra, que estão prestes logo, eu estou orando e creio que vão receber a notícia que vão ser avós. É oração minha. Deus, por causa de Abraão, vai visitar a próxima geração. Eu sou o Deus de Isaac. Começou em Abraão, eu sou o Deus de Abraão, mas também sou o Deus de Isaac. Os pais estabeleceram e os filhos desfrutarão. Sabe quem é Isaac? A história é curta, mas a curta história tem conteúdo. A Bíblia diz que Isaac aprende com o pai a ouvir Deus. E sabe que Deus, quando fala, nos coloca em conflito. Deus, quando fala, nos coloca em conflito. Olha o que eu vou falar. Boa parte das vezes, aquilo que você vai ouvir de Deus vai te colocar em conflito. Uma das maneiras de identificar se é Deus que está falando é quando aquilo que você está ouvindo está te contrariando. Boa parte das vezes, quando te favorece, não é Deus falando, é o coração fazendo vozinha de Deus. Quando eu vejo que eu não quero obedecer, quando eu acho que é muita coisa para mim, quando eu penso que vai fazer falta, quando eu seguro e não quero largar, eu já aumento a porcentagem de possibilidade de ser Deus falando. Uma ocasião específica eu quero falar um pouco sobre esse treinamento específico que nós precisamos para aprender, identificar e ouvir a voz de Deus. Não é assunto para hoje, mas Isaac ouve, e Deus, para abençoá-lo, o coloca
exigindo uma ação que vai colocá-lo na contramão de toda a tendência da ocasião. Por quê? A Bíblia diz que por não chover, a terra se tornou estéril. Os homens tendo sementes, para semear, e partindo da semente, no período de colheita, ter o que colher, deixam de semear, porque não chove. Se não chove, a terra morre. Então, humanamente falando, quem lança semente em terra estéril, perde a semente. Olha o que ele falou sobre o tigrinho. Tem muita gente tirando a morte do tigrinho e trazendo para sua casa, trazendo para sua vida, contraindo o que a Bíblia diz, dando legalidade interessante. Tem que ser um animal, né? Devorador. De alguém perguntou para mim se o jogo do bicho era de Deus. Eu falei, jogo de quem? Do bicho. É de Deus? Eu falei, de quem que é o jogo? É do bicho. Eu falei, e você me pergunta se é de Deus? O nome já diz que é do bicho. O nome diz jogo do bicho. Você quer jogar no bicho, joga. Mas o nome já diz, a resposta está aí. Se é do bicho, não é de Deus. O devorador entra. A esterilidade que está ali vai sair dali e vai vir para quem está praticando. Estou dizendo por quê? Porque Deus dá a ele uma palavra. E Isaac, na contramão de todos, ouve o que Deus está falando. E ele, diz a Bíblia, sem hesitar vai obedecer. Existem tipos específicos de obediência. A obediência máxima é a de Cristo, quando disse, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Pai, o que o Senhor quer? Pai, qual que é a tua vontade? Porque essa é a minha vontade. Eu não sei, Pai, qual é a tua vontade. Então, me declara a tua vontade, porque essa é a vontade que eu quero executar. Conversava com o meu pastor agora, fim de semana, ontem. Coisa de pastores. De um tempo para cá ficou muito prazeroso ofertar. Não que antes não fosse, mas você vai entender o que eu estou falando. Quando você ouve Deus declarar ao seu coração o que Ele quer de oferta, você oferta com mais tranquilidade, porque você sabe que aquilo que você está entregando vai agradá-lo. As pessoas não estão entendendo o que eu estou falando. Vai agradá-lo. Irmão, não há nada mais frustrante do que tentar agradar e não conseguir, por não atender a expectativa de quem você está agradando. Exemplo, um dia uma família muito amada, querendo me agradar com um jantar, fez uma mesa muito linda e colocou 4 tipos de camarão. Minha esposa amou camarão assim, camarão assim, camarão ao molho e camarão à milanesa. A gente começou a comer e a irmã disse assim, pastor, pega camarão. Eu vi, irmão, que tinha muita coisa cara ali. Pastor, quer mais alguma coisa? Eu disse, mano, tem ovo. Por quê? Porque se tiver um ovo, irmã, esse arrozinho, esse feijão com vinho frito. Não, pastor, hoje não, hoje a gente come camarão, minha amada, meu irmão, me perdoe. Eu tenho uma alergia severa a camarão. Se eu comer, começa trancando a minha garganta. Depois vai me dar uma coceira terrível nos meus tímpanos. Os meus olhos, eles começam a ficar inchados. Daqui a pouco vai me dar coceira no corpo. E daí em diante eu não sei aonde eu vou parar. Ai, mas eu não sabia. Não. Quando Deus declara o que quer, Ele facilita, nos facilita a agradá-lo. Deus diz a Isaac, semeie sobre a minha palavra. Está aí, irmão. A Bíblia diz que os homens, eles
eles não semeiam, temendo que a terra não irá produzir, e eles comem a semente. Mas a Bíblia diz que Isaac semeia. Naquele ano, diz a Bíblia, e colheu Isaac 100 por 1. E enriqueceu, e ficou muitíssimo rico. Como é que é enriquecer e depois ficar muitíssimo rico? Enriqueceu, oh glória, mas ficou ainda muitíssimo rico. Você está entendendo? O Senhor está dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. O Deus daqueles que não hesitam, o Deus daqueles que estão dispostos a descer do barco e andar sobre as águas por uma palavra. O Deus daqueles que têm a mão aberta e não é só para receber, mas também para entregar. Aqueles que entendem uma ação e através dela dão uma resposta. Eu sou o Deus de Isaac. Quem é Isaac? Isaac é o filho perfeito. É aquele que recebe da mão do pai algo e torna maior. Ele não destrói, ele aumenta a herança, ele cria, ele estabelece um legado. Ele é transitório para a próxima geração. O que aconteceu antes dele permanece com ele e vai ser entregue a ele depois dele. Sou-se Deus, o Deus do filho perfeito, o Deus do filho da promessa. Eu sou o Deus de Isaac, o Deus do filho esperado, do filho orado, do filho almejado. Mas quando eu olho para esses dois padrões, me vem uma grande preocupação, porque quando eu olho para mim, pronto, se Deus é Deus desse tipo de gente, então Ele não pode ser meu Deus, porque, sinceramente, eu não dou conta de ser assim. Eu não dou conta de andar nesse lugar, gente. Eu ainda estou no nível de zóios, unhas, ouvidos, orelha. É verdade. Deus ainda tem que brigar comigo. Isso estou falando de 25 anos de ministério, tirando 2 de vida, os outros 44 que sobram na presença de Deus. Ele é o Deus do Abraão, pai da fé. Ele é o Deus do Isaac, do filho perfeito. Então eu olho para isso e falo: Deus, o padrão é muito alto. Ainda vejo o pai. Irmão, eu sei quando Deus vai brigar comigo. Quando eu termino de aprontar, eu já sei que eu vou apanhar. Quando ele vem assim, ó, com o chinelo na mão, assim, ó, fala: ai meu Deus, o que eu fiz? Quando Deus me chama, eu ainda tenho aquela lembrança de infância, porque tive uma infância muito agitada. Quando Deus declara Everton, porque Ele não me chama de pastor, não, muito menos de apóstolo. Everton, eu já grito: Deus, não fui eu, Senhor. Às vezes é bênção, mas temos algum Abraão aqui? Porque se tivermos, eu quero conhecer. Não, Isaac nós temos. Cadê os Isaques? Isaac legítimo. Temos algum? Deus está falando: eu sou o Deus das pessoas perfeitas, das pessoas certas, das pessoas honestas, das pessoas corretas, das pessoas que nasceram e foram criadas na igreja, das pessoas que casaram virgem, das pessoas que nunca beberam, das pessoas que nunca usaram drogas. Eu sou Deus dos santos. Eu fico pensando: o que isso toca Abraão? Aliás, o que isso toca Moisés? Se ele matou, fugiu e se escondeu. Aí Deus diz assim: mas também, Moisés, eu sou Deus de Jacó. Eu não entrei na promessa pela linhagem de Abraão, eu não entrei na promessa pela história de Isaac, mas quando ele fala: eu sou Deus de Jacó, eu digo: é eu também, Deus. Por quê, pastor? Porque na contramão do tal do Abraão, do Isaac, lá vem Jacó, irmão. Enganador, mentiroso, trapaceiro, roleiro, enrolador, jogava no tigrinho. Estou te falando. Manipulava pai e mãe.
insatisfeito com o que tinha, roubando a bênção dos outros. E sabe quando todo o rolo está armado? Ele dava no pé, ele fugia e deixava o problema para os outros resolver. Jacó era aquele cara que vinha aqui, bagunçava tudo e ia embora e deixava para quem ficou arrumar. Mentiroso, manipulador. Esse é o Jacó. Pensa o trabalho que Deus teve com esse camarada. Ele bagunçava e Deus se levantava para consertar. E o que eu acho incrível é a forma que Deus faz. Por quê? Deus se oculta enquanto está fazendo. Ele te coloca a porta fora e diz assim: calma, estou fazendo vaso. Você só vai ver o vaso quando ele estiver pronto. Você sabe o que ele faz, mas não sabe como ele está fazendo. Você só sabe como ele está fazendo pelo que ele conta, porque ele não mostra. E é tão comum em meio à sua ação trazer ao nosso coração um monte de pergunta. Será que Deus está? Será que Deus não está? Será que Deus faz? Será que Deus não faz? Gente, não deveria ser fácil para Jacó, né? Ser neto de Abraão e ser filho de Isaac. Que desgosto, como diz a pastora Neide. Eu acrescento, que desgraça. Ter que ser olhado e falar assim: nossa, tem certeza que você é filho dele e neto dele? Não é porventura teu pai Isaac e o pai do teu pai Abraão? Olha aqui. Quando Deus fala de Abraão e Isaac, principalmente Abraão, Deus está falando na segunda fase da sua vida. A primeira fase é a fase Abrão. A segunda fase é a fase Abraão, de pai engrandecido como Abrão, para pai de uma grande nação como Abraão. Deus fala o Deus de Abraão. Mas quando Deus fala o Deus de Jacó, Deus não fala o Deus de Israel. Porque quando ele está falando com Moisés, centenas de anos antes, Deus tinha já mudado o nome de Jacó para Israel. Mas quando Deus fala com Moisés, Deus não fala o Deus de Israel, Deus fala o Deus de Abraão. Aliás, o Deus de Jacó. Deus está dizendo assim: Moisés, eu sou o Deus das pessoas perfeitas, das pessoas honestas. Eu sou o Deus das pessoas que andam em bom testemunho. Eu sou o Deus das pessoas certinhas, bonitinhas, engomadinhas, que colocam branco e vêm para a igreja e dizem que sou santo. Eu sou o Deus dos moços, com todo respeito estou falando isso. Eu sou o Deus dos moços e moças que casaram virgem, que entraram na igreja e que fizeram coisas lindas. Mas eu também sou o Deus daqueles que caíram, daqueles que falharam, daqueles que fugiram, daqueles que estão se escondendo, daqueles que estão me evitando. Eu também sou Deus das pessoas que não dão conta de resolver os seus problemas sozinhos, que foram abandonados, que foram violentados, que moraram na rua. Eu também sou Deus daqueles que um dia usaram drogas, que ficaram na sarjeta, que se prostituíram, que caíram no pecado. Eu também sou Deus, Moisés.
Se Ele só é Deus de Abraão, se Ele só é Deus de Isaac, essa igreja jamais teria acontecido, jamais teria nascido. Mas essa igreja nasceu porque Ele é Deus de Abraão, essa igreja nasceu porque Ele é Deus de Isaac, mas essa igreja principalmente nasceu porque Ele é Deus de Jacó, porque Ele é Deus de Jacó. Ah, irmãos, se eu fosse você, eu não ficaria aí parado não. Se tem a ver com você, reage, pelo amor de Deus. Alguém entrou aí muito frustrado consigo mesmo essa noite? Não consegue largar o cigarro, né? Não consegue largar o tigrinho, né? Alguém entrou aí muito frustrado consigo mesmo. Não consegue deixar pornografia, né? Não consegue ter uma vida efetiva de oração, né? Alguém entrou aí muito frustrado consigo mesmo. Sabe que tem um chamado, mas não dá conta de vivê-lo. O Deus de Jacó está aqui essa noite. O Deus do 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 Jacó está aqui essa noite. Quando Deus diz eu sou o Deus de Jacó, Deus aciona a memória de Moisés, que está conectada com a história. E Moisés, aqui ó, faz uma leitura de tudo que ele aprendeu por aquilo que foi contado. Ele vê processos. E ele entende que pro Jacó é preciso uma ação enérgica da parte de Deus para quebrar toda resistência que ele oferecia para viver os propósitos de Deus. Conclusão, vamos lá. Quando Jacó entende e ele descobre que o caminho do freio é por onde veio, e ele tem que fazer de volta. Aliás, ele precisa desfazer todo o rolo que ele fez. Tem que sair pedindo perdão. Tem que confessar mentira. E aquilo que geracionalmente Jacó carregava, porque por conta da sua mãe, gente, Jacó geracionalmente carregava algo que o colocava naquela condição. Ele sai pedindo perdão, ele sai pedindo desculpa. Ele, quando tem encontro com seu irmão, confessa seu coração e reconhece sua capacidade de manipulação. E toda a ação de manipulação é satânica, é diabólica, é demoníaca. Para você entender muito bem, é infernal. Jacó eleva o seu nível de vitimismo ao extremo, porque descobriu que isso é vantajoso. Quando ele muda, diz a Bíblia que quando ele volta para consertar o que ele destruiu no vale de Jaboque, ele tem um encontro com Deus. Irmão, Deus não se privou de ter um encontro com esse Jacó. Ele fedia pecado, prostituição. Ele ainda estava cheirando a cachaça, pinga, cigarro. Ele ainda fedia macumba, demônio. Mas ele entende, por experiência, que se ele não muda, as coisas não mudam.
e que as coisas de Deus só vão mudar quando ele se posicionar para uma mudança. Então Jacó ali tem esse encontro com Deus. Olha, Deus não tem dificuldade de se encontrar com pessoas que estão nessa condição, mas o tipo de comportamento que as pessoas vão ter com ele é determinante para aquilo que elas vão viver. É esse Jacó que Deus encontra. E ele cansado, gente, cansado. Ele cansado de ser assim. Ele cansado de viver assim. Ele cansado de ser tratado assim. Talvez a ferida na sua alma era por dores cíclicas, por lutas da mesma, sabe? A mesma. Eu às vezes digo para Deus, falando de mim aqui, Deus, eu não tenho problema com lutas, mas as mesmas não, Senhor, pelo menos uma lutinha nova, sabe? Agora vai dar certo, agora vai mudar, agora vai fluir, até que as coisas voltam ao mesmo lugar de sempre. E o mesmo lugar de sempre não é aqui em Deus, é aqui embaixo. Mesmo comportamento, mesmas atitudes, que vão fazer com que daqui a algumas coisas venham ser alavancadas, até que elas voltem lá de novo. Não sei se eu disse para uma pessoa, eu falei, você está cansado de recomeçar, né? Estou. Para de desistir. As coisas só mudam depois que você aceita mudanças. E a forma que Deus muda é começando por aquilo que está entranhado dentro de você, que só Ele consegue ver, que pessoas como eu e outras pessoas jamais vão ficar sabendo, e se ficar talvez nem acredite, porque você parece ser tão santo. Talvez aquilo que mais incomode os outros não é aquilo que mais incomoda a Deus. Deus, nesse processo de ação, vai trazer transformação por uma lista que Ele fez. E talvez aquilo que seja prioridade para você não é prioridade para Ele. Hoje eu disse para alguém, e a bola de neve do momento que as pessoas vivem por tendência da nossa nação é problemas financeiros. É muita gente, por todos os lados. E alguém diz, pastor, pelo amor de Deus, declara algo que pode mudar minha vida. Diz, irmão, não me perde isso, não me perde isso. Declara, pastor, algo que pode mudar minha história. O problema das pessoas, só predico os antigos. Um dos meus conselheiros está ali, Peixoto, paranaense, do bigodão lá, parece delegado aposentado da Polícia Federal. Sim, sabedoria dos antigos. Eu falei, um dos grandes problemas das pessoas é onde elas colocam suas finanças. Só isso. Onde elas colocam. Porque onde você coloca determina daquele lugar o que você desfruta. É isso. Você pode colocar no boteco. Você pode colocar no vício, no tigrinho. Oh, meu Deus, como o tigrinho hoje está, né? Bicho demoniado, né? Você pode colocar no banco. É só onde você coloca. Quando alguém vem trazer aqui uma palavra de oferta, irmão, e já foi encerrado esse período, por favor, não é para que isso seja usado para você ofertar de novo. A Bíblia diz, trazei a casa do tesouro. Você pode colocar no gasofilácio seus dízimos e ofertas. Não é só o quanto você ganha, é onde você coloca. O Egito prosperou nos períodos de José, porque ele construiu celeiros para guardar, para colocar aquilo que a terra estava produzindo.
isso, pastor? Eu falei, irmão, é só isso. Cuidado onde você coloca, porque você pode estar ministrando morte sobre você e os teus, ou você pode estar ministrando vida, fluindo de você para os teus. Jacó está cansado de ser Jacó. Só quem é Jacó como eu sabe o quanto a gente cansa de ser a gente mesmo. Houve um período na minha história que eu fiquei tão frustrado comigo. Isso assim, já era pastor, já não era novo convertido, não. Eu fiquei tão frustrado comigo, eu já testemunhei isso algumas vezes, que eu estava evitando de falar porque eu não queria ouvir minha voz. Eu estava cansado das coisas que eu não desfrutava por conta das coisas que eu fazia, que anulavam aquilo que Deus tinha me prometido. Então quando eu falava, eu dizia assim: cala a boca, Everton. Eu dizia para mim em voz alta: cala a boca, Everton, a tua voz me irrita, porque eu sabia que era culpa minha. Como é difícil chegar a esse lugar de maturidade. Só é possível quando você chega no fundo do poço. Sabe o poço? Você está no fundo do poço? Quebra e você descobre que o buraco é mais embaixo. Tem uma tábua, quebra. Não era o fundo. Eu entendi que Deus só ia mudar comigo quando eu mudasse com Deus. Que as pessoas só iam mudar comigo quando eu mudasse com Deus. Que a minha esposa só ia me tratar melhor quando eu mudasse com Deus. Cansei de ser Jacó. Jacó para ter tinha que manipular, Jacó para ter tinha que roubar a bênção dos outros. Sabe? Insatisfeito com aquilo que tem, então tem que dar um jeitinho para ter aquilo que não é dele. Porque todo o rolo na vida de Jacó começou porque Jacó queria a bênção do irmão. Gente, a bênção do irmão que está do teu lado é a bênção do irmão que está do teu lado. Não importa se na tua cabecinha parece ser maior do que a tua. Deus está atuando sobre todos, mas na vida de cada um, de uma forma muito individual. Tem alguém aqui que está vivendo a maior vitória da sua vida, enquanto tem alguém aqui que está vivendo a maior luta da sua história. É bem provável que quem esteja vivendo a maior luta da sua história até não entenda e nem se alegre e fique até aborrecido com Deus, ou talvez até chateado com o irmão que está vivendo a maior vitória da sua história. Irmão, esse não passou nem pelo filtro das regiões celestiais, chegou direto no trono. A Bíblia diz que das crianças vem o perfeito louvor. Você está entendendo? Jacó cansa de ser Jacó, porque ele vê o tempo passar e as coisas permanecerem como estão. Então eu disse o caminho do freio por onde veio, e Jacó tem que voltar da onde veio, desfazendo o que ele fez. E a primeira pessoa que ele tem que ter um encontro para consertar o que ele tinha destruído era exatamente Deus. Por isso no vale de Jaboque o Senhor se apresenta. E ali, perante o Todo-Poderoso, ouvindo, mas com o coração frustrado, que Jacó se prostra. Diz a Bíblia que quando o Senhor assim meio que vai sair, as pessoas não entendem esse negócio, ó, meio que vai sair, gente. Não é que Deus vai sair, mas Deus quer ver o quanto você está disposto a se entregar para que as coisas mudem. Não, eu mudo, mas tem que ser do meu jeito, é meio na mão. Não, eu achei que sairia, tocaria em minha lepra, eu seria transformado. Eu pensei que Ele ia fazer tudo por mim. Diz os antigos, nem Deus quer te dar o peixe, Deus quer te dar a vara para ensinar você a pescar. Irmão, Deus não vai vencer as tuas guerras, Deus vai te dar coragem para você se levantar e travar as suas batalhas. É isso.
Ele não vai fazer com que você não desça a cova dos leões. Ele vai te livrar lá dentro da cova dos leões. É lá que você vai ter um encontro. Você vai ser jogado da fornalha de fogo. Mas é lá dentro da fornalha que o quarto homem vai se apresentar e vai dizer: muito prazer, Jean, eu sou o quarto homem da fornalha. Muito prazer, pastor Arthur, eu sou o quarto homem da fornalha. Eu criei esse momento para nós termos um encontro aqui de livramento. Eu estou cansado de ser Jacó. De viver do resto da bênção de Esaú. Aquela bênção não era para mim, mas eu queria tanto aquela bênção. Eu estou cansado, Deus, de idas e vindas, de altos e baixos, de agora vai dar certo, agora vai acontecer, e daqui a pouco tudo descamba, cai, para, termina. Eu estou cansado de ver grandes expectativas terminarem em profundas frustrações. Eu estou cansado. Estou cansado de ser vazio, de ser seco, de entrar na tua presença e ver gente ser cheia, ser tomada, ser abençoada. Aí eu fico ali, Senhor, parado. Sabe que eu sou um picolé? Eu queria ser pentecostal, mas não passo de sorveteriano. Eu estou cansado de ficar dando testemunho da bênção dos outros, mas de não ter as minhas próprias bênçãos e testemunhos para contar. Eu estou cansado, Deus, de vir quarta-feira para a igreja, de vir domingo para a igreja, e a minha segunda-feira continuar sendo a mesma coisa. Eu estou cansado, Deus. Deus não pode ajudar quem não pede ajuda. Enquanto você tenta fazer do seu jeito, você anula toda a possibilidade de Deus atuar e fazer com que o jeito dele aconteça. A ação de Deus só acontece mediante o nosso reconhecimento de necessidade. Ele é socorro, sabe para quem? Para quem pede. E essa falsa importância de preservação, de reputação, destrói você diante de Deus. Porque você tem que fingir para manter o padrão. Eu me dou por convencido que está tudo bem. Mas quem te vê de dentro para fora, não de fora para dentro, quem sonda e conhece o teu coração, sabe que por fora a bela viola, mas por dentro o pão bolorento. Os antigos que diziam isso, é isso. Dá para sustentar uma vida inteira, uma vida de aparência. E talvez as únicas pessoas que estejam satisfeitos com essa vida de aparência são as pessoas que estão te vendo, mas quem está vivendo ela vive debaixo de uma grande frustração. Olha para dentro do teu coração, se pergunta se tem a ver com você, se você é Jacó, se você é Abraão, parabéns, meu amado. Se você é Isaac, uau, mas Deus me trouxe para pregar para um Jacó hoje que não aguenta mais. Um Jacó que não aguenta mais, que não tem nem mais forças para sustentar a aparência, para continuar fingindo e fazendo que tudo está bem. Deus me trouxe hoje para pregar para um Jacó assim, que quando tem a oportunidade de ter um encontro com Deus, aproveita ao extremo a oportunidade, porque quando Jacó vê o Senhor, Jacó pula na perna dele. Ao contrário de Adão, né? Adão, você pecou, estou indo embora. Lembra, eu disse? Adão peca e Deus ainda assim vai no jardim. Deus não deixa de ir no jardim porque Adão pecou. Deus deixa de ter um encontro com Adão por quê?
como ele se comportou. A culpa é da minha mulher, a culpa é da serpente, só não é minha. Deus não tem negócio com gente orgulhosa. A culpa não é tua não, Adão. Então tá bom. Nunca mais você vai me ver. E nunca mais ninguém viu ele, Deus, como Adão viu. Deus muda a minha história. Deus muda a minha vida. Eu estou cansado de ficar fugindo, de ser um andarilho. Deus, eu estou cansado de ver assim. Deus muda. Me larga, ó Deus, irmão. Deus se faz de difícil só para ver se você realmente quer de verdade. Ó Deus, sai Jacó, sai Jacó, sai Jacó. Não, Deus, eu não te largo e não te deixo enquanto o Senhor não mudar a minha vida. Eu não te largo, eu não te deixo. Coração arrependido sempre vai levar o ser humano ao seu melhor estado. A transformação começa no momento do arrependimento. Não é remorso. Arrependimento é reconhecimento. É reconhecimento seguido de abandono. Então reconhece que falhou sem culpar os outros e abandona as práticas. Quando Jacó faz isso, o Senhor estende a mão e diz: a partir de agora, mentiroso, enganador, usurpador, a partir de agora, trapaceiro, manipulador, a partir de agora, velhaco, a partir de agora, o desonesto, a partir de agora, o do jogo do tigrinho, a partir de agora, você não vai chamar mais Jacó. Vou ler de novo o texto. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim você dirás aos filhos de Jacó? Aos filhos de quem? Aos descendentes de quem? Aos filhos de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando Deus fala aos filhos de Israel, aqui Deus está conectando a história aqui. Quando Deus fala lá, está falando de um homem transformado, que dele também veio a mais poderosa nação. Deus está conectando Israel a Jacó. Por quê? Porque Deus não chama a nação dele de Abraão. Deus não chama a nação de Jacó, aliás, de Isaac. Deus chama a nação de Israel. Ele diz aos filhos de Israel, o Senhor diz: a partir de agora, teu nome não será mais Jacó, teu nome será Israel. Você está entendendo a poderosa história que surge partindo de um homem arrependido? Fica de pé comigo, por favor. Tinha tanto para falar sobre isso. Como eu tinha tanto para falar. A história mais poderosa da sua vida começa no dia do seu arrependimento. Quando você abandona a vida de Jacó, ali começa a fase de Israel. Deus, nessa noite, quer dar para quem quer receber o início de uma nova história. Deus, essa noite, está falando com Jacó. Deus, essa noite, está falando com Jacó. Alguém que tentou fazer do seu jeito e não conseguiu. Jacó vai entender o que Deus faz quando ele está velho. Dá uma olhadinha aí, os cabeça branca da igreja. Pode olhar à volta. Respeite, diz a Bíblia. Tem uns que nem cabeça branca não tem, os cabeça reluzente.
Lembra eu falei mensagem codificada? Quando Deus fala para Moisés, Moisés está fugitivo. Moisés tinha abandonado tudo. Moisés tinha encerrado o seu chamado, o seu ministério. Por isso que Deus está declarando: eu sou o Deus do Jacó também, Moisés. Você pode voltar. Tem um lugar para você, tem uma oportunidade para você. Mas olha só, Jacó agora entende o quê? Padrões não mudam. Por isso a palavra permanece sempre sendo a mesma. Abraão era o terceiro filho de 3. Abraão nunca foi o mais velho. O Abraão não era o primogênito, tinha 2. Terá e Naor, depois Abraão. Isaac era o segundo filho. Quem era o primeiro? Ismael. Isaac não era primogênito. Jacó quer a bênção do primogênito, não fazendo conta da geração da qual ele vem. Opa, meu avô Abraão não era o primogênito, meu pai Isaac não era o primogênito, mas ele queria a bênção do primogênito. Quando ele tenta pegar aquilo que não é dele, aquilo que é para ele, fica parado. É por isso que Deus não flui na vida de muita gente no ministério louvor, porque canta bem, mas não foi chamado para estar lá. Era para estar servindo na diaconia, era para estar, quem sabe, fluindo no ministério da palavra, era para ser um bom professor de criança, era para estar ali no ministério de dança, ministrando ao Senhor. Mas Jacó entende, olha que legal. Jacó entende padrões. Então, se Abraão não era o primogênito, se Isaac não era o primogênito, e Deus cumpriu promessas na minha vida, não sendo o primogênito, José, que é o 11º, se eu não estou equivocado, filho de Jacó, traz 2 filhos para serem abençoados. Efraim e Manassés. Aí José diz assim: ô pai, Jacó já velhinho, irmão, não tem nem visão mais, seus 100 e tantos anos. Ô pai, abençoa os meus 2 filhos. Aí Jacó, agora entendendo o padrão, que Deus escolhe o menor para viver as coisas maiores, que Deus escolhe o pequeno para ser grande, que Deus pega o que não é para confundir o que é, que Deus usa os que não são para confundir os que são, que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Vai abençoar os menininhos e inverte a mão. Ô pai, eu sei que o senhor não está enxergando bem, mas o senhor está com a mão invertida. A mão da bênção está na cabeça do menor, e a outra mão está na cabeça do maior. Disse: não, meu filho, não, meu filho, agora eu entendo o padrão. Agora eu entendo que Deus faz de geração em geração. A bênção maior vai para o menor, e a bênção menor vai para o maior. Você está entendendo, irmão? Quando Deus escolhe Davi, quem ele é? O menor. O menor filho se torna o maior rei de Israel. Quando Deus escolhe Salomão, quem ele é? O último filho do velho Davi. Quer crescer? Diminui. Nós crescemos assim, quanto mais nós inclinamos perante Deus, mais Deus nos levanta. A Bíblia diz que Deus exalta o humilde e abate o soberbo. Que Deus exalta o humilde e abate o soberbo. Que Deus exalta o humilde e abate o soberbo. Deus essa noite não está chamando o grande Abraão. Deus essa noite não está chamando o grande Jacó, o grande Isaac. Deus essa noite está convidando à frente o pequeno Jacó. Eu quero orar por pessoas essa noite. Cansado, vem. Quer mudança? Vem. Vale de Jaboque é o tema dessa mensagem. Um encontro com Deus no lugar de transformação. Muda minha história, Jesus.
Benusa Dania, que Magalabasiba cai. Me mandou eu desci, ele mandou Abrabadalaba subia badacamantuna, camandura bacalabasura bacana. Ele manda viada lá e a toque a deriva, canto solto e candariba camai. E ela brande, sute que anto do solta, candariba e calabrasura bacai. Deva se danda aí, derina, nusa, dania, tenia, toda se a de que de calabanda. Dunina manto, se é denina, chura, bacanto, solte, que te come a macandarabacai. Se arrependa perante o Senhor. Deus essa noite está curando toda a frustração de rejeição e de abandono que você carrega no seu coração. Sim, você foi tentativa de aborto, sim, mas você é escolhido desde que estava no ventre de sua mãe. Transgressões estão sendo apagadas, vidas transformadas nesse lugar. Deus está mudando teu nome. A partir de hoje você não é mais Jacó, você é Israel, você é Israel, você é Israel. É a partir de você uma grande nação de pessoas vão ser levantada, uma grande nação de pessoas serão transformadas, uma grande nação de pessoas serão tocadas através de você. Alguém disse aí, Deus, será que eu sirvo? O Senhor está dizendo, serve. Serve. Deus, será que eu sirvo? O Senhor está dizendo, serve. Senhor, mas eu já sou velho demais. O Senhor está dizendo, eu renovo as tuas forças. Eu te rejuvenesço. Eu fortifico os teus ossos, o teu nervo, a sua pele, o seu sangue, as suas células. Alguém está dizendo aí, Deus, eu estou enrolado, eu estou cheio de conta, eu estou cheio de dívida. O Senhor me manda te dizer, confia em mim que eu serei a tua provisão. Obedeça somente e eu serei a tua provisão. Eu não sei o que eles diziam ao teu respeito quando você saiu, mas eu sei o que eles passarão a falar a partir de agora. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus do Gustavo. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus do Júlio. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus da Ana. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus do Rafael. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus da Jéssica. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus do Salé. Não, irmão, você tem que gritar o teu nome no final comigo. Eu vou gritar meu nome, você vai gritar o teu. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Você precisa dizer isso de novo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus. Tem alguém que você quer que Deus toque? Alguém que você quer que Deus transforme? Então, por último, no final, você vai gritar o nome dessa pessoa. Eu estou num ambiente profético e eu sei que o poder de Deus vai emanar desse lugar. Então você vai gritar o nome dessa pessoa.
é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus da Amanda. Grita o nome de alguém. Eu sou livre. Se alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero orar por você junto com as pessoas que permanecem aqui. Pastor, isso, fica aqui, nós vamos fazer uma oração só. Pastor, estou afastado, nunca entreguei minha vida para Jesus. Preciso de um conserto essa noite com urgência. Se estiver aqui na frente, só levante as mãos. Se tiver alguém, levante as mãos. Eu sei que tem alguém. O Espírito de Deus me leva a esse lugar de entendimento. Pastor, eu quero muito hoje mesmo. Preciso voltar, preciso entregar minha vida para Jesus de uma forma que eu ainda não fiz. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Eu sei que tem alguém. Ah, como eu sinto uma batalha sendo travada nesse momento, nesses últimos dias especialmente. Mas eu sei que alguém. Levante uma das suas mãos assim, para que nós possamos orar por você. Deus, em nome de Jesus, tudo isso é teu, é para ti. E o Senhor assim mesmo decidiu, na sua bondade, compartilhar conosco. Vem com tua graça, por favor. Traz sua mão e sua grande movimentação, que a partir deste ponto agora muda a história. Depois da noite de hoje, o Jacó se torna Israel. Depois da noite de hoje, a história da qual o Senhor escreveu no céu é acionada sobre a vida deste indivíduo. Deus, através do nome de Jesus, eu te peço que a tua boa mão estabeleça com firmeza e verdade a palavra que foi ministrada. Pelo poder do nome de Jesus nós oramos. O Deus de Jacó, o Deus só me manda te dizer, irmão Salésio, te prepara, meu irmão, te prepara, porque a maior porta, o Senhor me mostra, é muito grande, está prestes a ser aberta sobre a sua vida. O Senhor me diz, convida muita gente para entrar, porque essa porta é tão grande, tão grande, tão grande, que até tu é pequeno perto dela. Assim diz o Senhor. Diga comigo: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o meu Deus. Pode ser o lugar. Vamos só ser um pouquinho. Pode tomar só senta um pouco. Feche teus olhos só um minutinho. Irmão, eu estou sendo lavado pela palavra. Ai, oh meu Deus. Tem um fardo sendo desmanchado aqui dos meus ombros, através da liberação da palavra. Ai, que alívio. Meu Pai amado, obrigado. Meu Deus, Espírito Santo, Espírito Santo. Anda esse da
tenta querer me pegar na saída, irmão. Você vai falar com Jesus. Oh, meu Pai. Tem muito Jacó chegando. Meu Deus do céu. Meu Deus, para, Jesus. Tem gente que esqueceu que um dia foi Jacó e está achando hoje que é Abraão. Eu não faço isso para a igreja. Você nunca foi Abraão, um dia você foi Jacó. Para de tratar os Jacó que Deus está mandando como se fosse Abraão. Você nunca foi Abraão. Hoje você é Israel, mas um dia você foi Jacó. Você chegou nas mesmas condições ou até pior. Vai ter muito Jacó chegando, velho. Tem muito Jacó chegando. Tem muito Jacó chegando. Tem muito Jacó chegando. Tem muito Jacó chegando. Eu tô vendo cada Jacó maluco, Jacó muito doido, Jacó. Eu tô vendo muito Jacó aí. Ai, você de lá, você de luz, a daia de que apaga. Quando José apresenta Jacó para Faraó, a Bíblia diz que Faraó vai até Jacó e diz assim: me abençoa, me abençoa. Até um ímpio desse grau e nível reconhece que um homem que teve um encontro com Deus carrega algo muito especial. Oh Deus, meu Deus do céu.